Sempre que alguém começa a falar em superar o capitalismo, aparecem as mesmas respostas automáticas. Isso nunca vai funcionar porque as pessoas são egoístas, ou o ser humano é assim, ou as pessoas não estão preparadas, ou isso só daria certo se todo mundo fosse bonzinho. O argumento sempre é o mesmo. E antes de a gente ir para qualquer proposta ou modelo de sociedade, eu quero deixar uma coisa clara logo no começo. A ideia de que uma sociedade diferente dependeria de pessoas perfeitas não vem de quem critica o capitalismo. Ela vem justamente do jeito que a gente foi acostumado a explicar o mundo. O capitalismo se mantém de pé hoje não porque as pessoas são egoístas por natureza, mas porque ele organiza a vida de um jeito em que certos comportamentos são recompensados e outros punidos. Ele cria um conjunto de incentivos, pressões e necessidades que empurram as pessoas a agir de determinadas formas. E depois aponta para esse resultado dizendo, tá vendo? É assim que o ser humano é. Eu parto de uma análise material. Eu não começo perguntando se as pessoas são boas ou más, mas como as estruturas em que elas vivem moldam o que é possível fazer no dia a dia. Porque sistemas sociais não se sustentam por virtude. Eles se sustentam por organização, por incentivos e por como distribuem poder, recursos e responsabilidades. Então, se um sistema só se mantém funcionando quando todo mundo age de maneira egoísta, competitiva, defensiva, o problema não está nas pessoas, ele está na estrutura que exige esse tipo de comportamento para sobreviver. E é isso que a gente vai falar hoje. Por que a superação do capitalismo não depende de pessoas melhores, nem de moral elevada, nem de um ser humano ideal, mas de como a sociedade é organizada na prática. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A ideia de que o ser humano é egoísta por natureza não surgiu de uma observação neutra do mundo. Ela surgiu de um ambiente social muito específico, no qual a maioria das nossas relações é mediada por competição. A gente cresce aprendendo que precisa competir por tudo, por emprego, por renda, por reconhecimento, por segurança, por sobrevivência básica. E isso não molda só a economia, molda também como a gente julga comportamento. Repara no que acontece no cotidiano. Quando alguém ajuda outra pessoa sem receber nada em troca, o que costuma acontecer? Além de ser zombado, essa pessoa muitas vezes sente vergonha depois. Vem aquele pensamento automático de fui ingênuo, me fiz de trouxa, não devia ter ajudado. Esse sentimento não vem do nada, ele vem de um aprendizado social. Da próxima vez que surgir a chance de ajudar, essa pessoa já pensa duas vezes, não porque virou má, mas porque aprendeu que ajudar tem um custo. Agora, olha pro outro lado dessa relação. Quem recebe ajuda e não entrega nada em troca, não sofre nenhuma consequência real. Não perde status, não é cobrado, não é punido, e na maioria das vezes, a vida segue normalmente. Ou seja, quem coopera sem retorno é desestimulado. Quem só extrai vantagem é normalizado. Quem pensa só em si aprende que funciona. Isso não é uma falha moral das pessoas. É um sistema de incentivos funcionando perfeitamente. E depois de anos vivendo assim, o sistema aponta para o resultado e diz, tá vendo? O ser humano é egoísta. Mas isso é inverter causa e efeito. O comportamento humano não nasce no vácuo. Ele responde a incentivos, punições, escassez, medo, segurança, forma de organização da vida. Quando ajudar te coloca em risco, as pessoas evitam ajudar. Quando competir te protege, as pessoas competem. Mas basta o contexto mudar para esse mesmo ser humano agir de outra forma. Em situações extremas, como desastres naturais, greves prolongadas, ocupações, crises profundas, comunidades isoladas, o que acontece primeiro não é cada um por si. É cooperação. As pessoas dividem comida, organizam turnos, criam regras coletivas, cuidam umas das outras, sem polícia, sem chefe, sem contrato. Ou seja, o mesmo indivíduo que aprendeu a desconfiar quando o ambiente é competitivo, responde com cooperação quando muda a lógica. Então a pergunta correta não é como fazer uma sociedade com pessoas perfeitas. A pergunta é, que tipo de sociedade transforma imperfeições humanas em conflito permanente? E qual transforma essas mesmas imperfeições em cooperação possível? Porque se um sistema só se sustenta punindo quem ajuda e recompensando quem pensa em si, o problema nunca foi o ser humano, foi a estrutura. Depois de entender como esse condicionamento funciona, fica mais fácil enxergar uma coisa incômoda. Esse tipo de comportamento não é só um defeito colateral do capitalismo, ele é um requisito. O capitalismo não só tolera o egoísmo, a competição, a desconfiança, ele depende disso para ficar de pé. Vamos pensar de forma bem concreta. Se as pessoas cooperassem de forma ampla, se compartilhassem recursos, se resolvessem problemas coletivamente, se organizassem a produção e a vida sem mediação constante do mercado, muita coisa simplesmente deixaria de passar pelo capital. Menos dependência de emprego ruim, menos medo de ficar sem renda, menos chantagem econômica,
menos poder para quem controla recursos. Então o sistema precisa quebrar essa possibilidade antes mesmo dela nascer. Como? Criando escassez artificial, colocando as pessoas umas contra as outras, transformando sobrevivência em competição e fazendo parecer que tudo isso é natural. O medo é central aqui. Medo de perder o emprego, medo de não pagar o aluguel, medo de não conseguir sustentar a família, medo de ficar para trás. Quando a sobrevivência vira medo constante, a cooperação deixa de parecer virtude e passa a parecer risco. E é aí que o comportamento muda. As pessoas começam a aceitar coisas que não aceitariam em outro contexto. Trabalhos degradantes, relações abusivas, humilhação cotidiana, exploração normalizada. Não porque gostam disso, mas porque não enxergam alternativa segura. E aí acontece outra inversão perversa. O sistema cria um ambiente hostil, obriga as pessoas a agir de forma defensiva e depois usa esse comportamento como prova de que ninguém coopera, ninguém ajuda, todo mundo só pensa em si. Mas isso não é falha humana, é engenharia social. É aqui que entra um ponto importante. Isso não significa que o capitalismo transforma todo mundo em vilão. As pessoas continuam ajudando, continuam se importando, continuam criando laços. Mas fazem isso apesar do sistema e não por causa dele. Sempre em pequenos espaços, família, amigos, vizinhança, grupos informais, redes de apoios improvisadas. O problema é que o sistema impede que essa lógica se torne dominante. Ele permite cooperação desde que ela não ameace a estrutura, desde que não escape do controle, desde que não vire uma organização real. Por isso a pergunta central nunca foi: as pessoas são boas o suficiente? A pergunta é: por que um sistema precisa transformar a cooperação em exceção e a competição em regra para sobreviver? E é exatamente aqui que a crítica libertária começa a incomodar de verdade. Porque se o capitalismo só se mantém quebrando laços, isolando indivíduos e fazendo da sobrevivência uma guerra silenciosa, então talvez o problema não seja o que as pessoas são, mas o tipo de sociedade que exige que elas sejam assim. Muita gente acha que cooperação é uma questão de caráter, que cooperar é coisa de gente boa e competir é coisa de gente ruim. Mas isso é uma leitura moral de um fenômeno que é estrutural. As pessoas não cooperam porque são virtuosas. Elas cooperam quando faz sentido cooperar. E da mesma forma, elas competem quando competir é a única forma de se proteger. Nenhum sistema social real foi sustentado por bondade. Todos foram sustentados por estratégias que funcionavam dentro daquele contexto. Quando cooperação aumenta as chances de sobrevivência, ela aparece espontaneamente. Quando ela vira risco, ela desaparece. Não por maldade, mas por adaptação. O capitalismo inverte isso. Ele cria um ambiente onde cooperar tem custo, confiar é arriscado, depender do outro é perigoso, autonomia vira isolamento. E depois trata a cooperação como exceção heróica. É quase romântico, uma virtude individual rara. Mas isso é distorção completa. Cooperação não deveria ser heroísmo. Deveria ser o caminho mais lógico. E quando a gente olha para as sociedades humanas fora da lógica de mercado permanente, isso fica muito claro. Comunidades tradicionais, povos camponeses, grupos indígenas, sociedades sem forte estratificação. Nesses contextos, cooperar não é visto como um altruísmo extremo, é visto como bom senso. Porque quem coopera hoje tem com quem contar amanhã. Quem ajuda a criar laços, constrói junto, não fica sozinho quando algo dá errado. Não existe aí um ideal de pessoa perfeita, existe interdependência reconhecida. O problema é que o capitalismo precisa romper com essa lógica. Ele precisa transformar interdependência em fraqueza e dependência do sistema em segurança. Por isso ele vende a ideia de independência absoluta, cada um por si, não dependa de ninguém, se vire sozinho. Mas isso é uma mentira prática. Ninguém vive sozinho. Ninguém produz tudo o que consome. Ninguém sobrevive isolado. O que muda é quem controla essa interdependência. No capitalismo ela é mediada pelo dinheiro, pelo mercado, pelo medo da escassez. E uma organização social diferente, ela pode ser mediada por acordos diretos, por organização coletiva, por responsabilidade compartilhada. E aqui está o ponto central. O sistema que organiza a cooperação não exige pessoas melhores. Ele apenas alinha o interesse individual com o coletivo. Quando ajudar o outro também te fortalece, o altruísmo deixa de ser sacrifício. Quando o bem-estar comum melhora a sua própria vida, cooperar vira estratégia racional. Não é sobre confiar cegamente nas pessoas, é sobre criar estruturas onde confiar não seja loucura. É por isso que a crítica libertária nunca apostou num ser humano ideal. Ela aposta em algo muito mais simples e realista: mudar as regras do jogo.
tudo isso pode parecer muito teórico, então vamos sair um pouco da abstração e olhar um pouco para a história, porque essa ideia de que cooperar só funciona com pessoas perfeitas simplesmente não se sustenta quando a gente olha para experiências reais. Quando sociedades tentaram se organizar fora da lógica do capital e da hierarquia estatal, o que apareceu não foram santos, mas pessoas comuns com interesses próprios, conflitos, erros e contradições, e ainda assim funcionando. Rojava, por exemplo, surge no pior cenário possível. Guerra civil, embargos econômicos, ameaça militar constante, estados hostis em todas as direções. Ali não existe o ser humano ideal. Existe diversidade étnica, religiosa, cultural, política, existe conflito, divergência, tensão real, e mesmo assim a sociedade se organiza a partir de assembleias locais, conselhos populares, coordenação federativa, participação direta das mulheres, autonomia comunitária, não porque as pessoas ficaram melhores de repente, mas porque depender umas das outras passou a ser mais racional do que competir. A cooperação não aparece como virtude moral, ela aparece como necessidade prática e se mantém porque funciona melhor do que a alternativa. E aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Rojava não é um exemplo confortável e nem encerrado. É uma experiência viva e hoje está sob ameaça real e constante. Quando eu cito Rojava, não é para romantizar e nem para fingir que está tudo resolvido. É para deixar explícito que toda a minha solidariedade está com as guerreiras e os guerreiros curdos, com as mulheres que sustentam essa experiência na linha de frente e com o povo que insiste em viver de outra forma, mesmo cercado por interesses militares e jogos geopolíticos. Se Rojava cair, não será porque as pessoas não deram conta. Será porque a autonomia sempre incomoda quem vive do controle. Mas voltando para os exemplos, temos Chiapas, as comunidades zapatistas. No sul do México, comunidades indígenas vivem há décadas organizadas fora do controle direto do Estado. Ali não existe a ilusão sobre a natureza humana. Por isso mesmo, cargos são rotativos, decisões são coletivas, a autoridade não é permanente, ninguém manda sozinho. O princípio do mandar obedecendo não parte da ideia de que as pessoas são boas demais para mandar. Parte da ideia oposta. Se alguém acumula poder, isso vai dar problema. Ou seja, o sistema já nasce pensado para pessoas imperfeitas. Temos também a Makhnovitina. Durante a Guerra Civil Russa, camponeses ucranianos organizaram vastas regiões sem Estado. Não havia unidade ideológica absoluta, não havia consenso permanente. Havia conflito, divergência, erro e ainda assim a terra foi socializada, a produção organizada coletivamente, as decisões tomadas em assembleias, as estruturas eram revogáveis, o sistema não funcionava porque todos concordavam. Funcionavam porque ninguém tinha poder suficiente para impor sua vontade ao resto. E o ponto comum entre todas essas experiências é que nenhuma delas partiu da ideia de que vamos criar pessoas melhores. Todas partiram de outra questão: como impedir que as falhas humanas virem dominação? E a resposta nunca foi moral, foi estrutural. Distribuir o poder, impedir concentração, criar mecanismos de correção, garantir autonomia real. Esses temas não existem porque as pessoas são boas, eles existem porque as pessoas não são. E se alguma dessas experiências é derrotada, não é porque o egoísmo venceu. Foi por violência extrema, estados gigantescos organizando exércitos para destruir a autonomia. Ou seja, elas não caíram por ingenuidade interna. Foi por força bruta externa. E esses exemplos mostram algo muito simples. Sociedades cooperativas não dependem de ser humanos ideais. Depende de forma de organização que lidem com imperfeições reais. Quando alguém diz isso não funciona porque o ser humano é assim, a história responde que funciona assim. E isso muda completamente o debate. E é claro que ninguém abandona anos de condicionamento social da noite para o dia. A gente não vive fora do capitalismo, a gente vive dentro dele, sob suas pressões, seus medos, suas necessidades materiais reais. Então eu não espero que as pessoas simplesmente acordem amanhã e passem a agir de forma completamente diferente. A mudança não acontece por iluminação moral, ela acontece por processo. Por isso, quando a gente fala em superar o capitalismo, não estamos falando de um salto mágico, nem de apertar um botão, nem de todo mundo virar consciente ao mesmo tempo. Estamos falando de construção, construção de relações diferentes, de práticas diferentes, de formas de organização que vão aos poucos reduzindo a dependência do sistema e mudando os incentivos na prática. É exatamente por isso que movimentos libertários sempre falaram em processo de construção social. Organizar agora, experimentar agora, errar agora e corrigir agora. Criar espaços onde cooperar não seja punição, onde ajudar não vire vergonha, onde pensar coletivamente não seja visto como fraqueza. Eu já tenho um vídeo inteiro falando justamente sobre esse processo de construção libertária. E eu vou deixar o card aqui na tela para quem quiser se aprofundar nesse ponto, porque a superação do capitalismo não depende de pessoas perfeitas, depende de condições materiais diferentes sendo construídas no presente.
E seja muito bem-vindo ao finalzinho. Eu sou o Binho e esse é o espaço onde eu falo pra você o que eu estava pensando quando eu fiz esse roteiro e também deixo recados para vocês. Primeiramente, eu gostaria de lembrá-los da vaquinha do canal. Vou deixar o QR Code aqui na tela e o link na descrição do vídeo para caso você queira contribuir com o projeto. Ainda tem vários equipamentos que eu gostaria de comprar e caso você queira contribuir, QR Code ou descrição. E muito obrigado a todos vocês que já participaram. Agradeço muito de verdade. Segundamente, uma coisa que não tinha como eu não ficar pensando enquanto escrever esse vídeo, eu não acho que aquela parada de que é muito difícil ficar rico no capitalismo seja necessariamente verdade. O que eu acho que é muito difícil, se não for beirando o impossível, você ficar rico trabalhando. E quando eu digo trabalhando, é trabalhando mesmo. Não explorando a força de trabalho de alguém, não pisando nas pessoas, não destruindo a vida dos outros. Trabalhando real, beira o impossível. Porque o padrão não é esse. O padrão é conseguir subir e se manter lá em cima pisando na cabeça de quem você conseguir pisar. Por exemplo, se você quer abrir um negocinho e for um patrão gente boa, você vai se importar com o seu funcionário, você vai se preocupar se o filho dele tá doente, se ele chegar atrasado tudo bem, você vai ter essas preocupações e isso vai impactar negativamente o seu negócio. Ou no mínimo ele vai impedir de crescer tão rápido quanto um patrão que não está nem aí para o funcionário. Se o patrão corta um funcionário que tá com burnout, se o patrão corta um funcionário que tem filhos, na visão dele ele tá aumentando a eficiência. E é isso uma coisa que é necessária para o capitalismo. O capital não se importa com vidas humanas. O capital se importa com o lucro. E não só na relação com os funcionários, mas em relação com os concorrentes. O dono de uma empresa que vê um concorrente surgindo na rua, quando ele é ético, o que ele vai tentar fazer é concorrer da maneira mais justa possível, melhorando a qualidade, coisas que os liberais pensam que é assim que funciona o mundo. Mas eu já vi de perto as táticas que muita gente usa. Por exemplo, denunciar pra vigilância sanitária, denunciar pra prefeitura. O cara vai fazer um evento, o cara vai lá e denuncia, que é pro evento ser barrado. Eu lembro muito bem quando eu tinha lá pra uns 16, 17 anos, que eu fui numa balada em São Paulo, e ela tava lançando, e os concorrentes mandaram a galera tacar pedra no transformador da rua pra acabar a luz do lugar. E aconteceu, a luz acabou, eu lembro perfeitamente. E o que aconteceu foi que essa balada que lançou ficou mal falada e faliu logo em seguida do lançamento, enquanto a outra que fez isso continuou com todo o público pra ela. Eu também já vi bares denunciarem outros bares que estão fazendo eventos pra prefeitura pra falar que ele não tem a permissão correta pra estar fazendo aquilo e tal. E não é que ele liga pra perfeição correta. O que ele liga é não faça evento porque o evento vai tirar as pessoas do meu bar pra levar pro seu. Então não é uma concorrência, quer dizer, não é uma concorrência leal, como no mundo dos liberais seria. É fazer o necessário para destruir o oponente. É por isso que as empresas fazem lobby, é por isso que as empresas fazem pressão para o Estado passar leis que favoreçam elas. Quanto mais desgraçado você for, mais chances você tem de crescer nesse sistema. Outro exemplo é pessoas que vão vender cursos de como ficar rico, sabendo que a pessoa não vai ficar rica fazendo esse curso, mas você vai ficar mais rico. Ou pessoas que vão fazer propagandas para bet, ou pior ainda, fazer as bets, que é muito pior do que fazer propaganda, sabendo que isso vai viciar pessoas, destruir famílias e etc e tal, mas não importa. O que importa é que você vai ficar rico. Ou às vezes o cara que abre uma igreja já pensando em dinheiro. Eu já vi isso também pessoalmente, um cara que tava planejando abrir uma igreja por dinheiro, porque ele sabe que o cara é pobre, fudido, mas o cara tem muito medo do inferno. Então o cara vai tirar 10% do salário dele e vai entregar na mão do padre, do pastor no caso. Quanto mais ético você for, quanto mais moral você for, menos chances você tem nesse sistema. Então assim, o sistema te ensina que você não tem que ajudar o outro. E ele não te ensina que a melhor coisa a fazer mesmo não é não ajudar o outro, é tentar fuder com a vida do outro. Isso que é o que dá certo de verdade. Mas ainda assim, existe uma moral pra te domesticar pra você não ser desse jeito. Porque quem é desse jeito é da classe dominante. E a classe dominante não pode que você seja assim. Pode ver que quando um funcionário processa um patrão, por exemplo, o funcionário é egoísta. O funcionário não tá valorizando a boa vontade do patrão. Então não é bom que a classe dominada seja igual à classe dominante. Eles não querem mais concorrentes entre eles. Eles querem que a gente não atrapalhe eles. Eles querem só eles atrapalhar as pessoas. O melhor é a gente aprender a não atrapalhar ninguém, especialmente eles, enquanto eles tentam foder o máximo possível a vida de todo mundo. E é assim que se cresce. Então, como ficar rico no capitalismo? Seja um completo desgraçado. E aí você vai conseguir. Ou pelo menos vai ter muito mais chances. E outra coisa que também ficou muito na minha cabeça enquanto eu fazia esse roteiro é como esse condicionamento da gente não querer contribuir, não querer cooperar é muito forte. E eu ficava pensando em vários momentos da minha vida que eu fui condicionado a não querer ajudar as pessoas nunca mais. Você também deve ter. Por exemplo, eu lembro perfeitamente. Cara, eu era bem mais novo, na época da faculdade, eu era manobrista na época. E aí eu lembro muito bem que eu saí na hora do almoço, comprei uma marmitinha ali que eu não tinha levado no dia, comi. No que eu saí, tinha um rapaz em situação de rua e ele pediu pra mim comprar uma marmita pra ele, que ele tava com fome. Falei, pô, coitado do cara, vou comprar pra ele. Saí com a marmitinha, entreguei pra ele, ele abriu a marmita na minha frente, olhou pra ela, falou, ah, não, tem macarrão, não gosto, e jogou fora na minha frente. Ele não agradeceu.
Ele pegou e jogou fora. Cara, a minha indignação foi muito grande. Por quê? Manobrista, ganhando, tipo, salário mínimo, pagava minha faculdade com metade desse dinheiro. E o pouco que restava, eu tirei um pouco do pouco pra comprar uma parada pro cara. E eu não esperava nada em troca. Talvez um obrigado seria bom. Talvez não. Um obrigado seria bom. E o cara simplesmente jogou fora, sem falar obrigado. Eu lembro que eu só virei e fui embora, que não tinha nada racional pra fazer na hora. Eu fiquei putaço da cara. E até hoje eu tenho problema em ajudar pessoas em situação de rua por causa desse cara. Toda vez que eu vou ajudar alguém, me lembra daquele cara. Falando, mano, esse cara tá tentando me enganar, sabe? Bem, esse sentimento de, pô, não é bom ajudar porque você estará sendo enganado. E teve muito mais vezes na vida, lógico. Eu lembro também muito bem de vezes que eu me empenhei por algum projeto e aí apareceram pessoas que eram, no mínimo, problemáticas querendo participar. E eu pensei em dar uma chance pra pessoa participar. E aí eu investi dinheiro, tempo, me dediquei. E infelizmente as pessoas problemáticas não ajudaram nem com dinheiro, nem com dedicação, nem com nada. E no momento que eu já estava me sentindo um otário e queria sair fora, eu que era o errado. E isso já aconteceu mais de uma vez na minha vida. E eu não duvido que aconteça de novo, porque eu sou muito besta nesse sistema, cara. Mas eu fico cada vez mais criterioso. Cada vez mais eu confio menos. Porque esse condicionamento existe. E se eu não tivesse certeza que o apoio mútuo é muito mais poderoso que a competição, eu já teria aberto mão de fazer qualquer coisa a respeito. E não estaria agora aqui fazendo vídeos para espalhar o anarquismo, por exemplo. Porque nós sempre temos que ter em mente que todo mundo da nossa sociedade passou por esse condicionamento. Então o padrão, infelizmente, é esse individualismo liberal do caramba. E a vontade que esse condicionamento instala na gente é de nunca mais confiar em ninguém, querer que todo mundo vai se fuder e se isolar, sei lá, ou só competir e dane-se. Mas é exatamente isso que o sistema quer da gente. Exatamente isso. E eu não quero fazer o que me dá vontade. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Porque eu sei que essa vontade não é minha. É a vontade do sistema que eu faça isso. Então é bem possível que eu continue sendo trouxa no futuro, mas vou ser um trouxa consciente. É um risco que eu tô disposto a correr. E você consegue pensar em momentos que você foi condicionado a não querer ajudar as pessoas? Eu gostar muito de ler a sua história se você compartilhasse aqui embaixo, mas só se você quiser. E eu já estou me alongando demais, muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e considere se tornar um membro aqui do canal. Muito obrigado, valeu e fui!